Olá, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Darcio Gonçalves, sou pastor há 15 anos, pastor da Igreja Batista Reformada de Mauá há 4 anos e meio. Há mais ou menos 9 anos atrás, eu comecei a estudar a teologia reformada, que é a teologia oriunda da Reforma Protestante. E comecei a estudar porque percebi que doutrinas essenciais da minha fé eu não conhecia. Já tinha anos de cristão, já era pastor, e para minha vergonha, coisas que eu deveria saber, eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar termos como trindade, justificação, eu não sabia explicar minimamente. Isso me deixou assustado e eu passei esses últimos anos estudando. Fiz seminário, fiz pós-graduação, estou terminando o mestrado, fui estudar para conhecer muito mais a palavra do Senhor. Mas não simplesmente um conhecimento técnico, mas tudo isso me levou a amar muito mais o Senhor e ter mais fervor, porque essa é a intenção do verdadeiro estudo da palavra. Porque o verdadeiro estudo da palavra é para te trazer mais amor pelo Senhor e é uma busca pela verdade. Porque essa é a grande intenção do teólogo. Talvez você pense, mas Darcio, eu não sou teólogo. Mas como disse Sproul, todos somos teólogos. É que a maioria dos cristãos hoje são péssimos teólogos. Não conhecem a palavra, não sabem interpretar textos, não sabem defender doutrinas. Mas talvez você é aquela pessoa que não tem o tempo necessário para estudar, fazer um seminário ou estudar mais a fundo. Eu quero trazer para você um curso que eu possa te explicar as doutrinas essenciais, te ajudar a interpretar as escrituras de uma maneira fácil. Nós vamos estudar um dia por semana. Lógico que não vai ser tão profundo. Talvez isso aqui seja usado para despertar você para depois ir mais profundo. Mas que você conheça melhor a palavra de Deus, que você possa ensinar a sua família, que você possa defender a sua fé. De maneira que te leve a amar mais ao Senhor e amar muito mais as escrituras. Se você quiser saber mais sobre esse curso, me envie uma mensagem aqui no privado e eu vou te explicar. Então, estou te convidando a vir estudar conosco na Teologia Fácil. Um abraço e fique na paz do Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus. O Deus que não deixa de ser Deus, ele assume a forma humana. A maior expressão da imanência de Deus é esse Deus que abre mão da sua glória para ser homem, para aprender um vocabulário humano, para ser ensinado. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Isso nos humilha. Quem me livrará do corpo dessa morte? Como ele está dizendo o seguinte: quem vai me livrar do pecado? Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele responde: quem pode me livrar? Se eu não consigo, se eu não venço, quem me livrará? E ele responde: Jesus Cristo. Graças a Deus por ele. Graças a Deus por sua cruz. Graças a Deus por sua ressurreição. Ele venceu. Então eu vou vencer. Por isso que ele vai entrar na Romanos 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Romanos 7, por favor. Romanos 7, verso 14. Nós estamos na última pregação que antecede para alguns o tão esperado Romanos 8. Então, lá em casa mesmo, minha esposa. minha esposa e minha filha ficam dizendo: e aí, está chegando em Romanos 8? E eu falei: não, calma, irmão, vamos lá. Romanos 7, verso 14. Romanos 7, verso 14. O Deus que não deixa de ser Deus, Ele assume a forma humana. A maior expressão da imanência de Deus é esse Deus que abre mão da sua glória para ser homem, para aprender um vocabulário humano, para ser ensinado. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Isso nos humilha. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Romanos 7, por favor. Romanos 7,
nós vamos pegar Romanos 7, do 14 ao 25. Quero que vocês me ajudem na leitura. Os homens vão ler os pares e as mulheres os ímpares. Se você está usando no celular, não tem problema, pode usar. Nova Almeida atualizada nós usamos no culto, tá bom? Se é no celular, só para você saber. Ok? Vamos lá, homens. 1, 2, 3. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não me realiza. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontra essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal exige em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Senhor, nós oramos. Lemos a tua palavra santa, Pai. Que só a leitura dela deve produzir em nós, Senhor, reflexão e esperar transformação da parte do Espírito Santo em nós. Pai, nós oramos. Oramos porque cada um de nós somos acometidos por muitas dúvidas, por muitos temores e por muitas lutas durante a semana, Pai. Mas que nesse exato momento nós possamos esquecer disso, colocar pelo menos, se não é possível a nossa mente esquecer, isso de lado. E poder contemplar a Tua Palavra, Pai, e sermos, Senhor, saciados por ela, alimentados por ela, transformados por ela, de modo, Pai, que nós possamos crer no Senhor, que nós possamos olhar para Cristo, e não para nós, e não para os nossos méritos, e não confiando em nós. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. O tema da minha mensagem de hoje é incapazes, ou incapaz, se for no singular para você. Porque esse texto vai nos apontar que nós somos o problema, que nós somos vencidos pelo pecado, e aí então fracassamos, para assim podermos encontrar a solução. Como eu já disse, esse texto, ele é um texto muito discutido, talvez um dos mais discutidos de Romanos, porque alguns acreditam que essa passagem está falando de uma experiência de um homem não cristão. E isso aqui, irmão, se você pensar assim, muda todo o contexto da passagem. Por exemplo, toda a linha que acredita na perfeição cristã, que você pode ser perfeito ao ponto de quase não pecar, John Wesley, aquelas igrejas chamadas Holiness que existem ainda no Brasil, poucas, em Pompeia, na Praia de Maneira, elas tinham mais. Elas levam nessa linha, que você pode chegar tão próximo de quase nunca pecar. Então eles vão interpretar esse texto da perspectiva de um ímpio, e não de um cristão. Ou alguns vão interpretar com uma perspectiva judaica. Paulo falando no seu tempo de judeu. Entende? Mas não é assim que historicamente se interpreta esse texto. E não é assim que basicamente eu creio. Eu acredito que está falando, quando eu for acompanhando, acredito que você vai entender assim também. Está falando da nossa, lógico, Paulo está falando da experiência cristã dele, mas apontando para a nossa experiência. É difícil olhar para esse texto, pelo menos para mim, meu irmão,
Lógico que a minha experiência não é base para a interpretação, mas é difícil olhar para um texto desse e não compreender que eu sou esse homem que sofre. Ou você não sofre com o pecado? E aí nós ficamos num dilema, porque aqueles que interpretam que não é um ímpio, tem pouca aplicação para nós esse texto. Parece que nós transcendemos, mas não é assim. Voltando para o texto, ou introduzindo pelo menos o texto, na época do nazismo, os homens os soldados que ajudaram Hitler, quando acabou a invasão nazista ou o crescimento nazista, quando eles perderam a guerra, aqueles homens foram acusados de ajudar Hitler. Qual que era a explicação daqueles homens? Como muitas pessoas dão essa explicação aí. Eu não tenho culpa, eu só cumpri ordens. E não foi a primeira vez, mas talvez foi a vez mais forte na história da humanidade, que os homens não aceitaram esse tipo de explicação. Você tinha escolha de enfrentar e não fazer o mal. Até depois disso se muda, principalmente no Ocidente, muito essa posição. Pode ver que as leis trabalhistas apontam para isso. Se alguém fala assim, não, eu fiz tal maldade, ou eu fiz tal coisa, porque o chefe mandou uma lei trabalhista justa, não vai aceitar isso. Por exemplo, você cometeu um crime porque o chefe mandou. Lógico que o chefe é o pior, mas a pessoa que o faz também é culpada. Compreende? Pastor, o que tem a ver isso com o texto que o senhor acabou de ler? Tudo. Porque alguém pode olhar para esse texto e falar assim, olha, o pecado é tão forte que eu não tenho culpa de nada. Quantos crentes é o pecado, como que eu posso resistir? Quando não, o crente faz pior. Foi o diabo. Quando eu era garoto, tinha um pastor na igreja que ele virou piada, porque tudo que ele fazia errado, ele dizia assim, foi o diabo que me enganou. Ele nunca errava. Era sempre, quantos crentes não trabalham nessa linha de pensamento? Tudo que ele faz é culpa de quem? É do diabo. Ou da carne. Ao ponto que ele quer o quê? Se ausentar da responsabilidade. Se isentar da responsabilidade. Eu não estou dizendo que a carne não é forte, que o pecado... Ele está dizendo que o pecado é forte sim. Não nego que Satanás instiga o homem. Eu não nego os seus desígnios, como diz Paulo em Atos. Mas, irmão, a nossa responsabilidade não pode ser retirada. Você entende? Se nós tiramos a responsabilidade e terceirizamos isso à carne e ao pecado, vai chegar onde nós chegamos na sociedade, que agora não é nem a carne, é o pecado, é o sistema, é o que mais? Entende? Eu cometi, vamos pensar, eu cometi erro como pastor. Aí eu posso falar o quê? É um sistema que trabalha. Não, mas eu sou culpado. Estava lá a Bíblia. O que ele fez certo? Estudasse mais, velho. Eu não estou dizendo que o sistema, que a carne, que Satanás não nos cerca e não piora isso, mas isso não nos isenta do pecado. Agora nós fazemos isso muito às vezes. Então, quando fazemos algo, às vezes queremos simplesmente terceirizar. E esse texto está falando, é verdade, o pecado é poderoso, mas é verdade, você é culpado. As duas coisas caminham juntos. Mas vamos ver isso no texto. O verso 14 vai dizer o quê? Bem sabemos que a lei é espiritual. Ele já chegou aqui, irmão. Ele já dispensa qualquer pensamento que a lei é má. Ele já falou que a lei é santa, justa e boa. E o problema é o homem. Então ele só repete aqui. Ele está dizendo, olha, a lei é espiritual. Ela não é o problema. Ela não é. E ele diz, eu, porém, eu sou o quê? Sou carnal. Lógico, alguém vai dizer, olha, naquela perspectiva assim, crente carnal e crente espiritual, não é isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo que tem uma elite espiritual e uma elite carnal. Ele está dizendo que todo crente, de certa maneira, é espiritual, mas é carnal, porque ele não é 100% dominado pelo Espírito Santo ainda. E há dentro dele uma luta, como disse a canção, infindável contra o pecado. Não tem jeito. Nós, irmão, vamos lutar contra o pecado até o último dia da vida nessa terra.
houve duas, até preparei a mensagem ontem, fui tomar um café da tarde lá em casa, eu conversando com a Cátia, me recordei de duas pessoas que, na minha vida cristã, vendo, depois em alguns livros encontrei outros, que disseram que não tinham mais problema com o pecado. O pecado para mim não é mais um problema. Na primeira vez que eu vi isso, eu era um garoto, e a pessoa era muito assim, famosa e tal. Eu falei, fantástico comigo. Eu quero conseguir isso aí. Ela não tem mais problema nenhum com o pecado. Não, isso é demais. Aí, para piorar, li o livro do Peter Wagner, que ele também dizia que ficava assim 6 meses sem pecar, uma coisa fenomenal e tal. Só que aí um outro camarada que eu já conhecia mais perto se empolgou. E foi num culto e falou, eu não tenho problema com o pecado. Eu falei, não, você eu te conheço. Você está me enrolando. E aí, com o tempo, obviamente, não demorou muito tempo. É perspectiva, irmão. Qualquer pessoa que tem essa perspectiva, ou está se auto-enganando, e aí já comete pecado. Porque 1 João vai dizer o quê, irmão? Você lembra, né, 1 João? Se você diz que não tem pecado, o que você faz? Faz de Deus um mentiroso. E aí, você não percebe que só de imaginar que você pode chegar à perfeição, já é um orgulho desenfreado. Porque Paulo olha para si e diz, eu sou carnal, eu tenho uma luta. Olha, Paulo diz carnal, irmão, não na perspectiva cristã de hoje, entrega ao pecado, mas essa luta interna, de que às vezes errava sim. Agora, se o apóstolo faz assim, se Pedro, quando nós olhamos, até depois da morte de Jesus Cristo, falhou, lembra? Lá em Gálatas, que Paulo tem que corrigir ele, porque ele não quer ficar com os gentios. Paulo vai lá e o corrige. Se o apóstolo Pedro pecou, Paulo dizia que ele era dos pecadores, sou o maior, eu sou carnal. Aí chega nós e vamos dizer, não, eu sou perfeito. Já depois de muitos anos, só conheci mais uma pessoa que acreditava nessa doutrina. Mas aí, já mais experiente, eu sempre dizia para ela, então tá bom. Prova com a vida que eu acredito, porque da onde eu olho, você está pecando ainda. Eu quero ver. Então, irmão, ele olha, Paulo olha e diz, olha, eu sou carnal. E eu sou o quê? Que ele diz? Vendido à escravidão. Vendido aqui, irmão, ele está tentando dizer que há uma força superior. Não simplesmente, mais como cristão, ele se entrega ao pecado. Quando você era ímpio, o que você fazia? Você se entregava de livre, espontânea vontade. Agora é vendido o quê? Uma força superior me empurra a pecar. Uma força superior, aí estou falando do diabo, mas interna. Lembra que o pecado, semana passada eu falei, é interior. Ele, nessa luta com o Espírito, ele me leva a pecar. Eu sou culpado sim, mas essa luta dentro de mim, eu falho. Sou vendido à escravidão. Ele está dizendo sim. O pecado, mesmo depois da conversão, e não adianta vir com uma outra experiência que vai tirar o pecado completamente, que ela não existe. Se não existiu para os apóstolos, não vai existir para você. Essa luta é real e deve ser travada todos os dias. Olha, ele não está dizendo que vai se perder sempre. Não é isso que ele está dizendo, mas que muitas vezes vai perder. Então, toda pregação de autoajuda ou qualquer coisa parecida com isso, ela vai ensinar o quê? Que o problema está fora de nós, certo? O problema é a sociedade, o problema é uma liderança, o problema é o governo, é o pensamento, não sei o que lá. O problema está fora. E a solução está dentro de mim, que eu tenho que atingir meu potencial ou qualquer outra mentira parecida com isso. Agora, qual que a pregação do Evangelho vai dizer? E é só a pregação do Evangelho vai dizer isso. O problema está dentro de você. Você é o problema. O Darcio luta com o pecado, não é por causa do sistema, é porque ele é pecador. E a solução está alheio a ele, é de fora para dentro. Que é Jesus Cristo, que antes da minha conversão não habitava em mim, e agora veio habitar em mim. Essa é a solução.
assim? Por que eu fiz isso? Sendo crente, por que eu agi assim? Você não questionou o seu próprio modo de agir? Hã? Você não sabe nem dos seus gostos direito. Você, marido, normalmente sua mulher conhece mais seus gostos do que você. Você não conhece você e acha que... Um dia em casa eu escolhi um filme pra gente assistir e o filme era muito ruim. Quando chegou lá para os 40 minutos, eu falei: quem foi que escolheu essa porcaria? O filho olhou para mim e falou: senhor. Eu falei: rapaz, meu cu. Eu falei: filme ruim, mano. Só olhar o nome do filme, a capa do negócio, tá arrumado, que é ruim. Quem escolheu isso aí? Você. Eu falei: rapaz, como eu gostei, é ruim. Você entende? Nós reprovamos a nós mesmos. Quantas coisas você fala assim, ó, eu não acho certo agir assim, e às vezes falha nisso. Quantas vezes nós falamos que temos que ser mais amorosos, mais empáticos, e não somos? Ontem mesmo, quem gosta de futebol, aconteceu isso. O técnico do Corinthians passou a semana inteira dizendo o quê? Irmãos não, ele não falou irmão. Que lá nem tem irmão no Corinthians. Ele falou: ímpios, o seguinte, temos que ter paciência com o Yuri Alberto. Não foi o que ele falou a semana inteira? Vamos pensar no camarada, vamos abraçar ele. No jogo, o que ele fez? Tu é burro. Mas tu é burro. Você entende, irmão? Ele sabia o que devia fazer, mas algo tem dele. Quantas vezes nós não fazemos isso? A gente fala, quando alguém erra, não fala assim com a pessoa, mas se você puxar a memória, você já fez aquilo. Porque você é a prova que nasceu de novo, que você consegue reprovar o seu próprio agir. Irmão, se você é cristão genuinamente, você reprova o seu próprio agir muitas vezes. Você fala: eu agi errado, eu condenei quem fez e fiz. Isso é cristianismo. Se você fala: não, eu não sou nunca hipócrita, tudo aquilo que eu falo que está errado eu não faço. Você é mentiroso. Você falha assim. Então, agora ele diz: eu reprovo a mim. Para onde ele está contando isso? Uma frustração. Não é desespero, é frustração. Eu não queria ser assim e me canso de lutar contra o pecado. Bom, eu tenho certeza, se você nasceu de novo, muitas vezes você se cansa com você. Você olha e fala: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim, eu não devia. Tá bom, aí alguém vai aparecer para acalmar a senhora, mas você não é culpado, foi um sistema, foi não sei o quê, mas você no fundo sabe que não devia ter feito, que não devia ter falado. Bom, eu olho para mim e vejo isso em mim, na minha mente, no meu coração, que tem coisas que eu nem faço, mas já pensei errado. Isso aqui, irmão, esse verso 15, quando ele diz assim: olha, porque nem compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É a confissão de um escravo do pecado. É alguém que olha para uma ação cometida e diz: eu não queria fazer, eu até prometi não fazer mais, eu me esforcei para não fazer, mas fiz. Não precisa levantar a mão. Mas quem, por exemplo, tem dificuldade com preguiça? Quantas vezes você fala assim: não, amanhã, 5h10 eu vou levantar, tomar um café, orar 2 horas, correr na rua e depois ir trabalhar? Você tem que sair de casa 8 horas. Vou acordar 5h10 que amanhã vai ser. Você acorda 10 para as 8, tudo picando em tudo. Mas você não admite o que você falou. Você fala assim: não. Hoje estava difícil, estava cansado. Amanhã vocês vão ver. Amanhã é 5 horas, nem 5h10. E assim não. Eu estou dando exemplos simples, mas é coisa muito superior a isso que nós fazemos. Ele está dizendo: olha, eu faço o que não prefiro. É lógico que a lei de Deus é viva nele. Ele olha para algo, só que não é um ímpio. Ele olha para algo e reprova aquilo. Dizendo: isso é errado. Por quê? Porque não é cristão. Mas mesmo dizendo que eu não prefiro aquilo, muitas vezes eu faço. E acabo fazendo aquilo que detesto, aquilo que
não amo. Ele está dizendo, dentro de mim, depois da conversão, há afeições, há desejos espirituais, mas na hora de aplicar, muitas vezes eu não consigo. Bom, se você nasceu de novo mesmo, você tem desejo de ler a Bíblia muitas vezes, você até se sente culpado por não. Sim ou não? Você fala, eu sei que tem que ler. Tanto que quando o pastor aqui fala, nossa, ele vai você fala, eu sei, mas eu não consigo. É isso, irmão. Ah, pastor, o senhor não entende. Tem dia que eu acordo sem desejo de ler. Você acha que eu acordo todo dia com desejo de ler? Abri o olho e falei, rapaz, eu preciso ler uns 15 capítulos hoje. Hoje ninguém me segura. Tem dia que eu não estou afim. Todos nós somos assim. E eu não vou aqui. Da onde pode, tem dia que eu não leio. Aí depois eu falo, agora tem que colocar em dia o que eu li. De ontem. Eu falo, irmão. Sou infalível, não. Mas olho para isso e falo, estou errado. Ou às vezes falo mal da esposa. Às vezes passo um pouco com os filhos. Olho para isso e falo, isso é errado. Se eu visse outra pessoa fazendo, eu corrigiria. Então, às vezes, a Cátia fala assim, você está errado. Eu falei, esse é o pior, eu sei. Eu fico com mais raiva ainda que você está certa. Eu já fico com raiva de errar. E eu fico com raiva dela estar certa sempre e eu errar sempre. Quem nunca passou por isso, irmão? Você erra e já fala, Deus. A mulher vai aparecer aqui para falar. Eu te disse. Vamos levar isso para coisas mais claras da vida? Quantas vezes nós condenamos a fofoca e fazemos? Quando alguém maldiz você pelas costas, você gosta? Quem gosta disso? Ninguém. Mas quantas vezes todos nós já fizemos? Ou pelo menos consentimos com isso? Todos! Não estou me eximindo aqui. Todos nós. Duvido que cada vez que alguém falou mal de alguém, você cortou. Mentira se falar isso. Ouviu? Quando? Não vou nem chegar na parte que concordou e falou também. O que mais? O que você não gosta? Às vezes você vê, nossa, a igreja precisa melhorar aqui, ali. Não, mas isso aí ajuda. Estamos abertos, ajuda. Todo mundo tem ideias fantásticas. Cada brasileiro sabe como montar a seleção, sabe como governar o país, a cidade, sabe tudo. Só não aplica aquilo para a vida dele. Ele tem se tornado cristão, não sei até onde essa conversão aconteceu, mas há um escritor canadense que eu gosto, Jordan Peterson, sei lá. E ele foi dar uma palestra no lugar, uma moça falou, olha, no seu livro, no capítulo do seu livro arrume seu quarto antes de falar no mundo. Então você está dizendo que eu não arrumo meu quarto, porque eu não faço isso, aquilo, eu não posso dizer que está tendo muita queimada, que o aquecimento global é sério, que a venda de combustíveis fósseis é um problema. Ele falou, é isso que eu estou dizendo. Ele falou, vou dizer mais. Olhando para você, mal arrumada, muito acima do peso, vai se cuidar. Para depois você vir falar como é que é o mundo. Não estou dizendo que isso tem que ser do jeito que ele falou, pode em parte ser grosseria, ok, não estou falando que ele é perfeito, mas o que ele quer, lá, o que ele diz lá no fundo é verdade. Nós muitas vezes não sabemos como arrumar a família dos outros, certo? O problema do mundo, mas não o nosso. O que é isso? Isso é alguém que prova, que sabe como deveria agir, mas não age. Por quê? Porque é vendido ao pecado. Deixa eu falar mais. Quantas vezes nós condenamos a frieza espiritual dos outros? Por que não condenamos a nossa? O orgulho não é horrível no outro? Mas às vezes, hoje em dia, tem gente que fala, não, os crentes conseguiram espiritualizar o pecado. Eu tenho um orgulho santo, inveja santa, competição santa. Rapaz do céu. Daqui a pouco vai ter um inferno santo também. Não existe isso aí, irmão. Eu tenho um orgulho santo. O que é orgulho santo? O Senhor disse para o seu filho, eu me comprazo nele. Deus resiste ao orgulho, não existe. Às vezes nós olhamos para alguém e condenamos a arrogância, quando nós, muitas vezes, no assunto que achamos que dominamos, somos arrogantes.
Verso 16. Olha, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. O que quer dizer aqui? Olha, se eu faço algo e diz eu não queria fazer, não é certo fazer, eu estou concordando com quem? Com a lei. Eu estou dizendo, a lei era certa. Eu não devia estar fazendo isso aqui. É isso que acontece. O crente acaba, genuinamente, o crente nascido de novo, ele desaprova não só os outros, ele desaprova a si. Ele fala, eu não devia estar agindo assim. Esse sentimento de desaprovação, talvez você não fale, mas além de você, eu não devia ter feito isso. Então você está lá animado fazendo algo, aí você erra. No outro dia você acorda como? Peca. Assiste o que não devia na internet. Vê, como é que você acorda no outro dia? Você não quer? Você acorda mal, não vou orar porque eu não mereço orar, não vou nem ler a Bíblia porque fiz coisa errada. Então, essa é uma linha tão fina, irmão. Porque podemos ir da perfeição cristã, se nós entendemos esse texto, fingir uma perfeição, vai virar hipocrisia. Aquilo que nós aqui na igreja chamamos de hipergraça, ou antinomianismo, que é o quê? Não, o pecado também não é problema. Já que eu não venço, o que alguns fazem? Sabe por que essa pregação da hipergraça é tão? Porque normalmente quem pega a hipergraça era extremamente legalista. Você vai conseguir as coisas pelo seu esforço. Não deu certo depois de 10, 12 anos. Entende? Você ia aconselhar com alguém assim, ele dizia o que? Ó, faz isso, 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 que vai vencer o pecado. Aí você faz assim, o que acontecia? Assistia seu filho, um pregador da hipergraça, pego em algo errado, e ele falou, eu luto com isso há 25 anos. Eu já fiz de tudo, já confessei, já andei, já dei 3 voltas em tal lugar, já fui não sei aonde, já declarei, e não resolve. Ele estava lidando com o fato bíblico. Não tem como chegar lá. E aí ele sai dessa questão de mérito humano, de querer ser perfeito, para o outro exagero. Então não tem jeito, vamos viver no pecado. Vamos entregar o pecado dele. Não vence, não tem jeito. Por isso, que em muitos lugares, inclusive nós aqui, às vezes é fácil aceitar uma pregação dessa. Porque fomos tão legalistas que agora às vezes queremos o contrário. Eu fui muito legalista, não foi? Mas você pode agora querer abraçar o inverso. Cuidado. Verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse é um texto controverso, se separado. Então alguém vai dizer o seguinte, está vendo? Eu não entro pelo pecado. Só eu que faço. Mas o pecado. Quando ele diz eu não sou eu, obviamente, ele está dizendo o seguinte, não está dando uma desculpa. O pecado me vence. A força do pecado me vence. Ele não está fugindo da responsabilidade. Mas ele está confessando que o pecado ganha dele muitas vezes. E ele é responsável. Por isso, irmão, não devemos culpar os outros. Assuma. Quando eu digo assuma, não é ficar contando para os irmãos, não é para assumir na internet, não é nada disso. Assuma diante de vocês seus pecados. Aqueles que você não consegue vencer há muitos anos, procure alguém de muita confiança. Confesse. Eu estou falando isso, não é aqui. Já fiz isso. Tenho 2 pessoas próximas que eu confesso. Vou contar uma dessas histórias. Há uns 3 anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, alguém de uma igreja, na área que eu trabalho, me deu um golpe. Me levou um dinheiro que eu não tinha. E me enganou por meses. Eu fiquei muito enganado. Não sou, irmão, aqui, não sou de falar palavrão, meus filhos sabem, mas fiquei muito, discuti, foi feio o negócio. E eu me senti muito mal, porque mesmo que envolvia dinheiro, que eu já estava sem, aquela não devia ser a minha resposta cristã. Não simplesmente porque eu sou pastor, porque eu sou crente. Fiquei muito abatido. Liguei para um amigo e falei, preciso, o Elton, alguns irmãos conhecem, preciso conversar com você. Se tiver um tempo, nós chamamos de vídeo de falar com você. É importante, porque isso já tinha acontecido em outrora, já há anos atrás, já tinha acontecido uma explosão muito. Simplesmente falei para ele, vamos fazer isso aqui é místico, que
pronto, agora ele orou, nunca mais vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas confessar os nossos pecados está muito. Aquilo que muitos anos que nós não vencemos. Mas, estou aqui falando abertamente, cuidado com quem você confessa. Tá bom? Não vai sair falando por aí, depois você passa um aperto, o irmão não era de confiança, e você vai culpar, o pastor que mandou confessar. Então ele está dizendo isso, pecado me vence. Não é de bom grado, eu não me entrego a esse pecado, eu até penso que não devia fazer, mas faço. Porque aqui, irmão, o que ele está querendo dizer? O pecado habita em mim, ele está admitindo, é uma confissão, não é uma questão hipócrita. Porque, irmão, aqui você vai ver, a perfeição cristã vai te levar aonde? Se você acreditar. É hipocrisia, você tem que fingir. Por isso, irmão, que muitos líderes religiosos que acreditam mais ou menos nessa linha, eles mantêm uma distância do povo. Porque se você chegar perto das pessoas, você vai ver ela pecando, vai ver ela errando, vai ver ela respondendo mal a alguém, você vai ver ela falhando. E aí eles se mantêm numa certa distância. Sabe, irmão, com as redes sociais aí, de vez em quando aparece um dito apóstolo aqui, outro ali, brigando com a mulher, com o filho de um jeito que parece uma maluquice. E depois ele faz um vídeo, de vez fica quieto em dia de Deus, ele faz um vídeo dizendo, isso aqui nunca acontece. Primeira vez em 77 anos, ele é mentiroso. Por quê, irmão? Porque pregava que tinha um nível espiritual gigantesco, que certas coisas não alcançavam. E agora como é que ele faz? Tem que inventar uma história, ó. Agora o que Paulo está dizendo, olha, o pecado me vence no sentido de que eu luto contra, eu não me entrego. Por isso que é maluco. Então, irmão, qual é a decisão que você vai tomar? Em Cristo, lutar contra isso, eu vou chegar lá, ou fingir? Irmão, se há uma crítica à comunidade cristã genuína, é que muitas vezes nós acostumamos com a hipocrisia. Colocamos uma cara de santo, jargões santos, e fingimos. E isso passa principalmente por pastores, aqueles que estão no louvor, somos às vezes os mais atingidos e perigosamente a viver assim. A fingir uma vida que não possui. Agora também é real. Que a luta vai ser para sempre. Não tem como lutar só de vez em quando. E nós somos responsáveis. Não adianta culpar os outros. Devemos até parar com isso. Além disso, muda o nosso relacionamento com as pessoas. Quando você vai entender que a pessoa que, primeiro, seu marido, sua esposa, é pecador. E algumas coisas que você exige dele ou dela, que é impossível para ele. Você entende? Bom, o nosso relacionamento é de graça, não no sentido que o outro pode trair, fazer uma coisa tolerante, não é isso não. Mas é de graça no sentido seguinte, eu sempre convivo com alguém pecador. E até os nossos relacionamentos com os filhos. Não adianta, irmão. Queremos falar para os filhos que às vezes o pai se coloca na posição, eu nunca faria isso, eu nunca não sei o quê. E o filho fala, esse cara é muito bom. O nosso relacionamento com os filhos deve ser de graça. Não é que você tem que contar todos os erros que você cometeu com o seu filho, não é isso. Mas tem que partir do pensamento divino. O seu filho é pecador e você é pecador. Então você ensina o certo, mas também mostrando para o filho que você é errado também. Essa questão, não, eu nunca errei isso. Mentira! Eu nunca enganei meus pais. Para cima de mim. Então você tem que ficar contando para o seu filho cada vez que você enganou. Mas você tem que lidar com. Por exemplo, um dos meus filhos, ele não gosta de falar. Um dos meus filhos. Chamaram a gente na escola. Nunca tinha acontecido. Fez algo errado. Naquele dia, a Kátia ficou mais brava do que eu. E a gente foi no carro. E ela foi embora. Ele falou assim: não, quase saiu. Quem era? Tal, não sei o que e tal. E foi ali falando, brava, não. Quando chegou no lugar, ela falou: ó, tudo certo, você falou, mas lembra que nós dois demos muito mais trabalho. Uma vez, minha mãe era chamada todo mês. A tua não era todo mês?
Mas eu sei, seu pai que contou ela aquela 3 meses que dá uma passada lá. Uma vez. Como é que eu vou corrigir? Mas é a correção de graça. Você entende a diferença? Do que chegar lá e falar, olha, eu nunca dei trabalho nessa. Mentira! Duvido! Ou nós somos, ou o evangelho é genuíno, ou nós somos uns hipócritas e jovem, uma hora quando pega a hipocrisia no ar, na linguagem deles aí, não sei se é mais essa, cria ranço. Eles pegam, isso é conversa fiada, ninguém. Uma hora eles pegam. Cuidado com isso. Lembrando que as pessoas aqui nessa igreja, as pessoas da sua família, além do pecado, têm debilidades emocionais. Você tem coisas emocionais, ou alguma doença, ou dificuldades, barreiras passadas que eu não sei explicar aqui. E é fato, elas existem, irmãos. Mas não tem que saber lidar com isso. Amar o outro, ter paciência naquilo que tem dificuldade, porque você tem as suas. Por que muito crente se entrega a coach mentiroso? Porque o coach, de certa forma, ele acerta no diagnóstico, erra em todo o resto. Ele vira para alguém e fala assim, ó, alguma coisa está bloqueando sua vida. Vamos falar a verdade. Você não tem coisa que te trava? Sim ou não? Você tem ou não tem coisa que te trava? Ele acertou nisso. Lógico que ele vai mentir, porque agora ele tem os bloqueios, porque ele aprendeu, porque ele já pousou helicóptero, avião, nave espacial e tudo mais, já deu a volta ao mundo em 3 dias. Aí é tudo mentira. Mas ele acertou no diagnóstico. Você tem um problema. Te bloqueia quem não tem. Olha, nós temos que dizer o que, irmão? Paciência. Você casou com uma pessoa que tem dificuldades emocionais. Ela casou com você que tem as suas, por mais que você finja que não tem. Todos temos. Inclusive aqueles que juram que não tem. Eles talvez tenham mais. E aí, como é que nós vamos lidar? Irmão, é um relacionamento de pecadores. Que sim, tem debilidades. A partir do verso 18, ele vai repetir os conceitos. Mas no sentido, agora, primeiro ele mostrou o quê? Olha, você é o problema. Agora ele vai repetir o quê? Você é vencido por isso. Se você é cristão, muitas vezes esses pecados, esses desejos, vencem em você. Verso 18. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ele está repetindo o verso 15. Só você olhar o verso 15, porque nem mesmo compreendo, porque não faço o que prefiro, sim, que detesto. Ele está repetindo. Sou vencido. Eu perco. Talvez é um dos textos mais conhecidos, que os crentes lembram da Bíblia quando é. Ele diz, olha, eu sei que em mim, espera a minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. Não, ou habita bem em você ou não habita? Porque tem hora que vocês falam, não, a minha força vem de dentro, eu tenho uma luz dentro de mim, eu tenho uma força que eu desconheço. Não é o que você está dizendo. Verso 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Esse conceito também já disse. Está simplesmente repetindo. Ele fala, olha, desejo bem nas minhas afeições, nas minhas vontades. Mas tenho luta para aplicar ele, porque em mim há uma luta com o pecado. A Bíblia diz isso, irmão. É uma luta entre o espírito e a carne. É carne, irmão. Não faça aquela visão assim. A carne é esse corpo, é esse corpo. Não, é algo interno ao corpo. O que ele quer dizer? Que o pecado, lá em Adão, afligiu todo o nosso ser. Os nossos sentimentos não são confiáveis. A nossa mente não é. Já viu gente que fala assim, olha, quando eu olho para alguém e não gosto, eu não erro. Mentirou, você erra, você cria um problema, você erra. Se não de vez pagar polícia para ficar no aeroporto, eu vou contratar você. Aquele ali tem alguma coisa errada, encosta aqui. Tinha uma mulher na igreja que tinha essas questões assim, não, eu olho assim, aí ela chegou à conclusão que também tinha isso para gravidez. Olhando a barriga, eu sei se é menino ou menino. Aí chegou na casa e falou, é uma menina. E eu com aquela minha cara de alegria,
pensando assim, vou economizar o ultrassom. Eu falei, bom que será? Mas se não for uma menina, é um menino. Eu achei que corria risco de alguma outra coisa. Quem sabe um dinossauro? Gente inteligente é outro nível. É impossível ser desse errado, né? Ou é um menino, ou é um menino. Gêmeo. Toma cuidado com excesso de confiança em si. Não estou dizendo que às vezes nós não percebemos certas maldades nas pessoas. Devemos ter cuidado para nos entregarmos a isso, sim. Mas não julgue que sempre esse seu pensamento é correto. Que você está sempre certo. Porque você falha. E falha muitas vezes. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, então não sou eu quem faz. E sim o pecado que habita em mim. Já explicou esse conceito. E aqui está dizendo de novo, ele está repetindo. Olha, nas minhas afeições, nas minhas vontades, eu amo as coisas boas, mas não consigo fazer muitas vezes. É uma luta. O pecado eu não faço mais de coração, porque eu me sinto mal depois de fazer. Coisa que não acontecia quando ímpio. Mas faço. Sou incapaz, ele está dizendo, de cumprir perfeitamente os requisitos da lei. Por quê? Porque eu, Paulo, Dácio, sou corrompido pela queda do homem. Afetou tudo que eu tenho. Eu nem quero mais desobedecer a lei. Eu oro a lei divina e falo, está certa, eu amo, queria fazer, mas eu falho. Quantas mães queriam ser mais tranquilas com seus filhos? Quantas vezes você jurou não gritar mais? Chamou os filhos. Minha mãe não vai assistir. Quantas vezes minha mãe chamou os filhos e falou assim, a partir de hoje, mamãe não vai gritar mais com você. Não, lá para a 10ª vez ninguém gritava mais. Tá bom. Quantas vezes? Aí você erra, você vai falar o quê? É vocês que me tiram do sério! Quantas vezes os pais fazem isso? Ou tal coisa eu não vou fazer mais. Bom, que tal a gente trocar pela verdade? Olha, a mãe tem dificuldade com isso. E em Cristo estou lutando. Vocês precisam ter paciência com a mãe e pegar mais leve também. Você entende? Vai ficar jurando que não vai fazer mais, nunca mais, você vai falhar. Quantos já falharam nisso, não é verdade? Quantas vezes você já falhou? Se não for como mãe, como pai, com alguma outra coisa que você já fez promessa, você não conseguiu cumprir. Todos nós já fizemos. Ele está dizendo, irmão, que dentro dele, de Paulo, seu, existe um tirano, existe um ditador que é o pecado, que muitas vezes vence e nos leva ao pecado. Mas nós somos culpados, porque perdemos essa vida. Bom, isso aqui é sobre você e sobre mim. Se não nos vemos assim, somos hipócritas. Se você olha para esse texto e fala, não, eu não tenho luta contra o pecado, você, desculpa, não, você é hipócrita. Ou, pior, você não nasceu de novo, só não luta contra o pecado. Quem não está em luta com ele, aceita de coração. Ele já está pensando que o pecado não está sentindo falta de pecado. Verso 21 a 25. Agora ele vai falar da questão que fracassamos. Lutamos e fracassamos. Aí fazemos promessas, lutamos, vencemos uma semana, 2 e fracassamos. Verso 21. Assim encontro esta lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Bom, aqui encontra essa lei. Aqui ele não está falando da lei de Deus, tá? Está falando que ele vai explorar nos próximos versículos. A lei do pecado, que é a mais forte. E ele acaba obedecendo a lei do pecado, que é a lei divina. É isso que ele está falando. Essa lei do pecado também reside em mim. Essa luta entre o pecado e o Espírito reside dentro de mim. E elas se enfrentam e muitas vezes eu me entrego ao pecado. Alguns acham que ele está falando da lei de Deus. É só seguir bem o texto no próximo verso, você vai ver que ele não está falando da lei de Deus. Porque segundo o homem interior, agora ele fala da lei de Deus, tenho prazer na lei de Deus. Irmão, se esse texto aqui, desculpa, não é para crente, é para ímpio, como que tem prazer na lei de Deus? Você acha que o ímpio tem prazer na lei de Deus? O
O ímpio odeia a lei divina. Cheio de regra, cheio de coisa para fazer. Agora o crente, o que ele faz? Ele olha para, você deve ser mais bom, você deve ser bom, você deve amar o próximo, você deve não cobiçar, você deve não fofocar. Você olha para isso, o que você pensa? Isso é certo, isso é bom. Mas muitas vezes eu não consigo. Eu tenho prazer na lei de Deus. Quando você vê alguém perdoando, você vê alguém amando, você se emociona. Fala, é isso o Evangelho. Você acha belo. Mas você percebe que às vezes você não consegue fazer. Estou dizendo que nunca você consegue fazer, mas muitas vezes você não consegue. Verso 23. Mas vejo, agora você vai ver que ele está falando de outra lei no verso 21. Mas vejo nos meus membros outra lei. Que ela está o quê? Guerreando contra a lei da minha mente. Qual que é a lei da minha mente? A lei de Deus que eu amo. Mas há dentro de mim uma outra lei. Ela me faz prisioneiro da lei do pecado. Porque essa lei lá que você está falando. Que está nos meus membros. Meus membros, já falei, não é corpo, mas está na minha mente, no meu coração, na minha alma. Se apegou todo a mim. Não se separa mais de mim. Bom, essa é a perspectiva que eu já ensinei aqui, vou repetir rapidamente, do já e o ainda não. Há muitas coisas na sua vida que já aconteceu, já foi inaugurado. Em Romanos 8, daqui a 2 semanas, vai entrar nisso. Já foi inaugurada uma nova era, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Mas essa transformação, essa não guerra contra o pecado, ainda não. O pecado um dia será extinto, mas ainda não. Ele não tem mais o mesmo poder, ele não pode te condenar. Isso que ele termina aqui, você fala, então acabou. Romano 7, você fala, não é desespero. Ele fala, não, nenhuma condenação lá, mesmo você pecando, não há condenação se você está lutando. Se você está lutando, não há condenação, porque você nasceu de novo. Mas o pecado não foi tirado de nós. E desse lado do céu será uma guerra constante. Infindável. Nunca se sabe. Quando você diz que está cessando aqui, piorou. Agora é o pecado do orgulho que está tomando seu coração. Ele diz que tem prazer nessa lei. E minha mente luta com tudo isso. Mas a lei do pecado em mim muitas vezes vem. Verso 24. Ele diz uma declaração que só um crente pode ser: miserável homem de ser. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não desse corpo, não, o corpo é ruim, a alma é boa, não. Quem me livrará do meu ser que, mesmo amando a Deus, ainda gosta do pecado? Quem vai me livrar disso? Como eu lido com isso todos os dias? É cansativo. Eu me canso. Irmão, e você vai ver que para os crentes é uma bênção a vida ser 80, 100 anos. Imagina 900 anos vivendo com pecado, tem Matusalém. Ele está dizendo o seguinte: eu não consigo me livrar disso. Eu me recordo uma vez que houve uma briga lá em Jerusalém entre monges, eu não vou saber, tá? Mas tipo assim, uns monges lá tibetanos, outros monges não sei o quê. E o engraçado era o seguinte: aqueles monges que brigaram, eles estavam há 2 anos sem sair do monastério. Por que um monge vai para o monastério? Ele percebe que o mundo é pecaminoso, então ele se isola para vencer o pecado. Mas de alguma maneira, Lutero foi assim. Ele vai descobrir que ele não vence. 2 anos depois de estar trancafiado, eles foram fazer uma peregrinação. E os monges rivais, que já não tem pecado, nem devia ter monge rival, mas tudo bem, pisaram na área deles que eles não podiam. Não, se você pegar o vídeo na internet, é voadora, é tapa na orelha, não é bate boca não. Parece Corinthians e Palmeiras. 2 anos trancado com isso aí. Ninguém vence o pecado assim. Os monastérios foram criados para isso, para dizer que algumas coisas não se separam completamente. Lutero se tornou monge agustiniano para isso. E aí uma hora ele falou: eu não consigo. E a grande pergunta do texto todo não está aqui. E aí é um problema, às vezes, de pregar um texto completamente desconectado do outro. Qual é a pergunta que ele faz no 24? Quem
corpo dessa morte. Como ele está dizendo o seguinte: quem vai me livrar do pecado? Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele responde: quem pode me livrar? Se eu não consigo, se eu não venço, quem me livrará? E ele responde: Jesus Cristo. Graças a Deus por ele. Graças a Deus por sua cruz. Graças a Deus por sua ressurreição. Ele venceu. Então eu vou vencer. Por isso que ele vai entrar na Romanos 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Se você quer vencer o pecado pelas suas forças, vai falhar, vai ficar fracassado de joelho para o pecado. Mas, qual que é a função da lei, irmão? Não do pecado, da lei. É mostrar que você não pode afrontar por Jesus Cristo. Para você, como Paulo, apóstolo, olhando para as suas lutas que te ferem, te machucam, para os seus medos que você queria ter vencido, mas você olha para tudo isso, e aí você olha para Jesus Cristo e fala: graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu não dependo de mim para a salvação, eu não dependo de mim para ser aceito. A condenação, eu falhei, Darcio, falhei como pastor, já ensinei o que não devia, já errei como marido, já falhei como filho, já falhei como pai, mas graças a Deus por Jesus Cristo, meu Salvador. A função da lei, no outro texto, na outra semana eu falei, é avultar o pecado, para nós não encontrarmos solução em nós, e aí tirarmos o olho de nós e colocarmos os olhos e podemos dizer: graças a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmão, que antes de você querer consertar seu casamento com o aconselhamento, qualquer cursinho, a educação dos seus filhos, tudo isso, o que você mais precisa antes, tem alguns princípios que vão te ajudar, mas você precisa, antes de tudo isso, é de Jesus Cristo. Não adianta você sentar lá e fazer um acordo com a mulher: a partir de hoje não vamos fazer mais isso. É melhor você dizer para ela: olha, eu sou falho, mas a partir de hoje eu vou buscar mais a Jesus Cristo. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu preciso de Jesus Cristo, você precisa de Jesus Cristo. Mas olha, graças a Deus, Ele já chegou na nossa vida. E nós não somos agora, nós estamos tão debaixo do pecado, pelo menos agora nós não gostamos do pecado, nós admitimos. Ai, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. E ele termina dizendo: de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo do pecado. Eu admito que a minha mente, minhas afeições amam a Cristo, mas ainda meu corpo obedece ao pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Eu termino, irmão, lendo a oração de um puritano. Ela é muito grande, depois se alguém quiser me peça que eu passo. Só vou ler uma parte. John Docker. Ele diz assim: Senhor Jesus, eu te amo eternamente e anseio ser amado por ti, mas admito, estou comprometido com o teu inimigo, que é o pecado. Senhor, divorcia-me dele, desamarra ou rompe esse nó de uma vez, conduza-me a ti, aprisiona-me ao Senhor, pois eu, a menos que seja cativado pelo Senhor e livre pelo Senhor, jamais serei livre, a não ser que me arrebate da vida. Essa oração dele é a minha. Eu não posso nunca chegar aqui, irmão, e pregar um sermão desse e dizer: não, irmão, eu aprendi agora, então isso é uma revelação maravilhosa para vocês viverem longe do pecado. Não. Eu chego aqui, muito para baixo de Paulo, e só posso dizer o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque assim como você, eu também sou pecador. Assim como você, viu as dores, as lutas e as dificuldades. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Se você está tentando vencer cada coisa pelo seu braço, irmão, você já não cansou, não? Hã? Você já não?
Eu cansei. Cansei, mas não ao ponto que eu vou me entregar ao pecado. E dizer, não, agora eu vou só pecar. Não. Eu cansei de mim. Quero olhar cada dia para Jesus. Então, irmão, aplique isso ao seu coração. Os relacionamentos com o seu marido. Olhe para ele. Eu sei que você sabe como ele é pecador. Mas olhe para ele sabendo que você é pecador como ele. Marido, olhe para a sua esposa, sabendo que ela é pecadora como você. Ela tem lutas diferentes da sua, mas ela é pecadora como você. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus irmãos na fé, assim. Olhe para outras pessoas assim. Semana passada falamos da cultura do cancelamento. Eu vou tornar a dizer, vamos ser nojentos. As pessoas saem cancelando. Isso acontece nas igrejas também. E pode acontecer aqui também. Você acha mesmo que nós somos tão bons que podemos cancelar os outros? Dizer que o outro não tem solução? Somos fortes, pecadores. Se alguém pegar essa frase minha agora, pode distorcer, mas a verdade é o seguinte: vivemos num reino de um Deus santo, mas ainda um reino de pecadores, onde todos nós somos falhos. E isso não é para justificar o pecado. Para dizer, então pode pecar, todo mundo é falho. Alguns usam para isso, né? A carne é fraca. Não é liberdade, Paulo. É para primeiro fugir do pecado, você pegar Jesus Cristo, e segundo, termos paciência uns com os outros. Aqueles irmãos que conhecem aqui há muitos anos, só me amam, só estão frequentando essa igreja, porque sabem que eu sou pecador e me amam apesar dos meus defeitos. Esse é o nosso relacionamento. Se você colocar em alguém algo que ele é infalível, você vai ter que mentir para si mesmo, porque ele vai falar. E se ele for um manipulador, ele vai dizer que o culpado é você. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé, irmão. Cantar essa música de Perto de Mim mais uma vez, mas antes, olha aqui. A grande questão desse texto, ele termina na pergunta e na resposta. Quem me livrará de mim? Graças a Deus. Aí sim, Paulo vai poder fazer a grande declaração de Romanos 8.1. Que às vezes você quer ler Romanos 8.1 completamente desconectado do resto. Mas então a outra proporção quando ele começa, nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele livrou a gente do corpo da morte. Olha o Senhor, feche seus olhos.
Todos nós aqui, Pai, nesta manhã, somos pecadores. Nós amamos a lei do Senhor. Nossas afeições, nossas vontades se apegam ao Senhor. Tu és realmente o amado da nossa alma. Mas ainda falhamos, Senhor. Mas que meus irmãos possam aprender, e eu também, que esse fracasso, essa falha, quer nos apontar para Jesus Cristo. Que nós não conseguimos em nós. Para aqueles irmãos aqui no nosso meio, irmãs, que têm pecados, Pai, como todos temos, mas que não vencem há muito tempo e lutam, que Ele possa encontrar em alguém apoio, oração, ouvidos, que nós venhamos compreender que todos nós somos pecadores e possamos não apoiar o pecado, nunca, mas amar meu irmão que falha, e ajudar, e ouvir, e orar por ele de maneira amorosa. Pai, quando nós saímos de uma igreja, quando, Pai, que podemos confessar a nossa dificuldade, o nosso pecado ao outro, sem encontrar no outro alguém que possa espalhar ou usar aquilo contra nós no futuro. Senhor, nos dê graça de crescer nisso, para amarmos uns aos outros, sabendo que somos pecadores. E, Senhor, não ter um ao outro como modelo, mas apontarmos sempre para Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. O Senhor leve cada um dos meus irmãos em paz, em segurança. Nos dê um domingo abençoado. Que eles possam, Pai, com essa mensagem, não ficar olhando somente para si, mas que eles possam olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e encontrar paz e alívio, mesmo em meio às tribulações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos adorar e louvar o Senhor de todo o nosso coração nessa manhã, amém? Porque Ele é digno de toda a honra. Espírito, enche a minha vida.
Deus.